A história da humanidade é, também, uma história de conflitos. Entre milhares de combates ao longo dos séculos, apenas alguns carregam um peso verdadeiramente decisivo. Este vídeo não fala apenas de glória ou derramamento de sangue. Fala de consequências. Vamos analisar 10 batalhas lendárias em que estratégia, acaso e a determinação humana moldaram o mundo que conhecemos hoje. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a crescer e a trazer mais conteúdo como este. Batalha de Salamina, 480 a.C. O muro de madeira que salvou uma civilização. Em 480 a.C., o Império Persa, sob o comando de Xerxes I, era a superpotência incontestável. Sua invasão da Grécia não era apenas uma campanha de conquista, mas um choque civilizacional. A vitória persa parecia inevitável, especialmente após o sacrifício dos 300 de Leônidas nas Termópilas. A estratégia grega, arquitetada pelo astuto general ateniense Temístocles, era atrair a esmagadora frota persa para o Estreito de Salamina. Lá, os navios persas, numericamente superiores, perderiam sua mobilidade. A tática da pinça dupla, onde os trirremes gregos, mais ágeis, envolveram e abalroaram os navios inimigos, não foi apenas um golpe de genialidade tática, foi uma aniquilação estratégica. A disciplina e o conhecimento do terreno dos gregos venceram uma frota de quase 900 navios. A vitória grega preservou a independência das cidades-estado. Sem ela, o florescimento da filosofia, do teatro, da democracia ateniense e da arquitetura clássica poderia ter sido sufocado pela assimilação ao vasto Império Persa. Batalha de Gaugamela, 331 a.C. O martelo que quebrou um império. Mais de 100 anos depois, os papéis se inverteram. Alexandre o Grande liderava um exército macedônio-grego em uma vingança contra a Pérsia. Em Gaugamela, no atual Iraque, ele enfrentou o último grande exército do imperador Dário III. A estratégia de Alexandre foi um exemplo de genialidade tática. Ele forçou Dário a estender sua linha, criando uma brecha. Enquanto sua falange mantinha a linha, Alexandre liderou sua cavalaria de elite, os companheiros, ou etairoi, em um ataque decisivo diretamente no centro de comando persa, uma manobra conhecida como o martelo e a bigorna. O objetivo não era apenas derrotar o exército, mas decapitar sua liderança. A flexibilidade tática macedônia e a liderança carismática venceram a massa descoordenada e a dependência de carros de foice persas. A vitória de Alexandre selou o destino do Império Persa. Ele não apenas conquistou a Pérsia, mas fundou o mundo helenístico. A cultura, a ciência e a língua grega se espalharam do Mediterrâneo à Índia. O grego koiné tornou-se a língua franca, o veículo que séculos depois permitiria a disseminação do cristianismo e do Novo Testamento. Batalha do Rio Trébia, 218 a.C. O início de uma lenda. Após a lendária travessia dos Alpes, Aníbal Barca precisava de uma vitória esmagadora para consolidar sua posição na Itália. No Rio Trébia, ele a conseguiu. Aníbal, conhecedor do terreno e do inimigo, usou uma tática clássica de emboscada. Ele forçou os romanos, liderados por Semprônio Longo, a cruzar o rio gelado, famintos e exaustos. Enquanto sua infantaria central segurava o ataque romano, sua cavalaria superior e uma força escondida atacaram os flancos e a retaguarda, aniquilando o exército romano. Venceu a genialidade tática de Aníbal e seu exército multicultural contra a doutrina militar romana, ainda rígida e previsível. Trébia, junto com o lago Trasimeno e Canas, estabeleceu Aníbal como um dos maiores gênios militares da história. Embora ele nunca tenha tomado Roma, suas vitórias aterrorizaram a República por uma década e forçaram os romanos a se adaptarem, evoluírem e, no final, tornarem-se ainda mais formidáveis. Batalha da Floresta de Teutoburgo, 9 d.C. O desastre que criou a Alemanha. Enquanto Roma consolidava seu império,
A ambição de expandir suas fronteiras para o leste do Rino era grande. Mas em 9 d.C., na densa floresta de Teutoburgo, essa ambição encontrou um fim brutal. O general romano Públio Quintílio Varo confiava em Armínio, um líder germânico aliado de Roma. Foi um erro catastrófico. Armínio, conhecedor do terreno, orquestrou uma emboscada perfeita. Ele atraiu as 3 legiões de Varo para uma trilha lamadenta e estreita, onde a famosa disciplina e formação romanas eram inúteis. As tribos germânicas atacaram de todos os lados, aniquilando mais de 20.000 soldados. A traição de Armínio, um aliado romano, contra a arrogância e a falta de adaptabilidade de Varo. O desastre abalou Roma profundamente. O imperador Augusto, segundo o historiador Suetônio, gritava: "Varo, devolva-me as legiões." Roma abandonou permanentemente o plano de conquistar a Germânia. O rio Reno tornou-se a fronteira definitiva, moldando a esfera cultural da Europa Latina versus a Europa Germânica. A identidade alemã começou a forjar-se naquela floresta. Cerco de Constantinopla, 717 e 718 d.C. O Muro de Fogo que salvou a Europa. Enquanto Roma Ocidental caía, seu legado oriental, o Império Bizantino, resistia. No século VIII, o Califado Omíada, em rápida expansão, lançou um cerco maciço por terra e mar a Constantinopla. A queda da cidade parecia iminente. A salvação veio de uma inovação tecnológica, o fogo grego. Um líquido inflamável que queimava mesmo na água, lançado por tubos ou sifões sobre os navios inimigos. A marinha árabe foi incinerada. Combinado com o frio, a fome e ataques de aliados búlgaros, o cerco se transformou numa derrota catastrófica para os omíadas. A tecnologia e as defesas estáticas bizantinas venceram a dinâmica de conquista islâmica. O fracasso em tomar Constantinopla interrompeu a expansão árabe na Europa pelo leste. Preservou o coração do Império Bizantino por mais 700 anos e, crucialmente, protegeu os reinos cristãos fragmentados da Europa Ocidental que poderiam ter sucumbido a um ataque coordenado de 2 frontes. A história da Europa cristã foi salva nas muralhas de Constantinopla. Queda de Tenochtitlan, 1521. O choque de mundos. A chegada de Hernán Cortés ao México foi menos uma invasão militar e mais um empreendimento geopolítico de alta complexidade. Sua vitória sobre o Império Azteca não foi garantida por armas de fogo, mas sim por uma diplomacia astuta. Ele percebeu e explorou o ódio que os povos súditos dos astecas, como os tlaxcaltecas, nutriam por seus opressores. A queda de Tenochtitlan foi um cerco brutal, com os espanhóis construindo bergantins para controlar o lago e cortar suprimentos. Foi uma guerra civil mesoamericana orquestrada por um ator externo. A Aliança Espanhola Indígena e a Varíola saíram vitoriosas contra um império centralizado, mas fragilizado por rivalidades internas. A conquista desencadeou a colonização espanhola das Américas. O fluxo maciço de prata e ouro para a Europa financiou impérios e inflação, remodelando a economia global. Batalha de Breitenfeld, 1631. O salvador do protestantismo. No centro da devastadora Guerra dos 30 Anos, o rei sueco Gustavo Adolfo entrou no conflito para salvar a causa protestante alemã, ameaçada pelos exércitos católicos dos Habsburgo. Em Breitenfeld, ele enfrentou o veterano conde de Tilly. Gustavo Adolfo inovou. Sua artilharia era mais leve e móvel, e sua infantaria, menos densa, tinha mais flexibilidade de fogo. Quando a cavalaria imperial flanqueou e derrotou o aliado saxão de Gustavo, ele não entrou em pânico. Simplesmente girou todo o seu exército e derrotou o inimigo que agora o atacava pela retaguarda. Venceram as táticas lineares móveis suecas contra as tradicionais e rígidas formações em terço espanhol. A vitória salvou a União Protestante da aniquilação, garantindo a sobrevivência do protestantismo na Alemanha. Batalhas de Saratoga, 1777. O aliado que nasceu de uma vitória. A Revolução Americana estava à beira do colapso.
Mas 2 vitórias em Saratoga, Nova York, mudaram tudo. O general britânico John Burgoyne planejava isolar a Nova Inglaterra, mas sua campanha foi um desastre de logística. Cercado por milícias americanas e pelo exército continental, ele foi forçado a se render. O verdadeiro impacto de Saratoga foi diplomático. A vitória provou ao mundo, especialmente à França, que os rebeldes americanos poderiam vencer. A França, ansiosa por enfraquecer a Grã-Bretanha, entrou formalmente na guerra como aliada dos Estados Unidos. A guerra de guerrilha e o conhecimento do terreno americano venceram as linhas de suprimentos britânicas excessivamente estendidas. A entrada da França foi decisiva. Forneceu à causa americana fundos, uma marinha e tropas veteranas, sem os quais a vitória final em Yorktown seria improvável. Primeira Batalha do Marne, 1914. O fim da inocência. Em setembro de 1914, a Primeira Guerra Mundial tinha apenas um mês, e o plano Schlieffen alemão parecia funcionar perfeitamente, esmagar a França rápido para depois lidar com a Rússia. Os exércitos alemães avançavam implacavelmente em direção a Paris. Mas o general francês Joffre e seu comando mantiveram a calma. Explorando uma brecha que se abriu entre 2 exércitos alemães, eles lançaram um contra-ataque desesperado, usando até mesmo táxis de Paris para transportar tropas para a frente. Foi o milagre do Marne. Venceu a capacidade de improvisação francesa no limite do abismo contra a rigidez do plano Schlieffen. A Batalha do Marne enterrou as esperanças de uma guerra curta, estabeleceu a fronte ocidental e o inferno da batalha de trincheiras que definiria os próximos 4 anos. Sem o Marne, não há Versalhes, não há humilhação alemã, não há Hitler, não há Segunda Guerra Mundial da forma como a conhecemos. Foi a batalha que forjou o século XX. Batalha de Stalingrado, 1942, o ponto de virada. Stalingrado foi mais do que uma batalha. Foi um símbolo. Para Hitler, era a cidade que levava o nome de seu arquirrival. Para Stalin, era uma questão de sobrevivência nacional. A batalha degenerou numa luta animal por quarteirões, edifícios e até salas individuais. A estratégia soviética, o Plano Urano, foi brilhante. Enquanto os alemães sangravam-se conquistando a cidade, os soviéticos acumularam forças maciças nos flancos, guardados por exércitos romenos e italianos mais fracos. Quando atacaram, cercaram todo o 6º Exército Alemão dentro de Stalingrado. Venceu a guerra de atrito urbano soviética e a operação em nível estratégico contra a obstinação de Hitler em não permitir retiradas. Stalingrado foi o pior desastre militar na história alemã e o ponto de virada definitivo na Segunda Guerra Mundial na Europa. A partir dali, a Wehrmacht esteve permanentemente na defensiva. O mito da invencibilidade nazista foi quebrado, e a iniciativa estratégica passou irrevocavelmente para os aliados. De Salamina a Stalingrado, essas batalhas nos mostram que a história não é inevitável. Ela pende sobre a capacidade de um general, a resistência de um soldado, a inovação de uma tecnologia. Elas nos lembram que o mundo de hoje, suas fronteiras, suas línguas, suas culturas e seus conflitos, foi forjado nos campos de batalha do passado. São momentos de decisão que ecoam pelos séculos. Obrigado por assistir.